Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início ao nosso terceiro culto do Ministério Estrela de Davi, onde nós viemos aqui nesta noite aprender de Deus através da sua palavra e examinar os nossos corações para sabermos como estamos diante de Deus. Irmãos, esta noite eu convido a todos para nós fazermos uma leitura bíblica. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, sua carta universal. Vamos ler alguns versículos bíblicos para nós darmos início ao nosso culto. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos realmente nos nutrir do Espírito Santo e que nós possamos sair desta noite mais fortalecidos na nossa fé. Meu querido irmão, encosta aí a porta, por favor. Obrigado. Irmãos, vamos fazer a nossa leitura inicial deste culto do dia 31 de janeiro de 2024. Irmãos, assim está escrito. Vamos nos colocar de pé, né? Em reverência à palavra. Assim está escrito: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, neste momento, manifestar a nossa gratidão por estarmos aqui, Pai, neste culto, onde Tu nos convida, Pai, a fazermos um exame minucioso de nossos corações, de nossas consciências, da nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, sermos nutridos pela Tua palavra. Nós estamos aqui não é porque nós somos melhores do que as pessoas que estão lá fora, de maneira alguma, Pai. Nós estamos aqui porque nós somos diferentes dos iguais, porque a Tua graça tem nos alcançado, Pai. Porque até a santidade que nós temos não é algo inerente a nós, mas ela é a atribuição, é a santidade de Cristo sendo atribuído a nós. E por isso, Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu nos escolhestes antes da fundação do mundo. Por isso nós estamos aqui, porque nós fomos pré-ordenados, de acordo com a promessa, de acordo com a Tua palavra, Pai, a ter vida eterna. E vida eterna, Pai, é a vida de Deus pulsando em nós. Ó Pai, obrigado por este dia e obrigado, Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, vamos começar agora com os cânticos, né? Vamos cantar alguns hinos. Eu me recordo que o profeta desta era, ele sempre fala que os soldados, quando iam para a guerra, eles iam cantando, porque o cântico mantinha eles estimulados, e envolvidos com um espírito de vencedor. Então o cântico ele tem esse poder de nos estimular. E nós devemos estar sempre estimulados do tocante ao reino de Deus. Por que reino de Deus? Porque nós estamos aqui não para pregoar homens e nem para pregoar denominações. Nós estamos aqui para promover o reino de Deus. Eu creio que esta é a nomenclatura assertiva de acordo com as Escrituras. Seria muito incorreto se eu estivesse aqui querendo promover um ministério. Não, nós estamos aqui com um objetivo: promover o reino de Deus através dos nossos esforços, pela força que Deus tem nos concedido. Vamos cantar o número 28. Eu gostaria que todos os irmãos participassem, porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Não é só o pregador que adora a Deus. Os que estão também sentados têm essa obrigação de adorar a Deus. Se você tem esse motivo para adorar a Deus, eu tenho muitos motivos para adorá-lo.
Por isso estou aqui nesta noite, porque motivos para mim não faltam. Se eu pudesse mudar o meu nome não seria Orlando, seria improbabilidade. Porque muitos apostaram que eu já estava até morto, né? Até eu mesmo cheguei a pensar isso. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando ele faz uma promessa para um homem, aquele homem não pode morrer enquanto aquela promessa não se cumprir. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Vamos cantar o número 28. Amém. Se algum dia tropeça e sente que não vencerá por causa das provações que enfrenta ao caminhar. Peraí, irmãos, vamos começar de novo. Eu creio que... Vamos lá. Se algum dia tropeça e sente que não vencerá por causa das provações que enfrenta ao caminhar com Deus a cada dia, olhe tua vida e veja o que Deus fez por ti. Lembre que a tua alma está firmada ao absoluto, a verdade que te libertou para que sirva dias de tua juventude. Todos juntos. Tenha Coragem no Senhor, pois Ele te tomará e todas as lutas desta vida lutará por você, te elevará e então saberá que é você nele e ele em você. Um filho de Deus não deve ser pisado, ele deve ter a vitória, vestido com toda a armadura de Deus na guerra contra o inimigo. Seja forte e corajoso, não deixe sua fé se abalar, mantendo teu coração sondado. Maior é Cristo que está em ti, sua palavra é fiel e verdadeira. Não há limite para o que Deus pode fazer. Todos juntos. tenha Coragem no Senhor, pois Ele te tomará e todas as lutas desta vida lutará por você, te levará e então saberá que é você nele e ele em você. Então levante, lute com fé, pois está Tem uma guerra, não é por força nem poder, mas pelo Espírito. Com o Espírito Santo em tua vida, Satanás não terá poder. Agora é Cristo vivendo em ti, obras maiores farás. Tenha coragem no Senhor, pois Ele te tomará e todas as lutas desta vida lutará por você, te elevará e então saberá que é você nele e ele em você. Um filho de Deus não deve ser pisado, ele deve ter a vitória, vestido com toda a armadura de Deus na guerra contra o inimigo. Seja forte e corajoso, não deixe tua fé se abalar, mantendo teu coração
limites para o que pode fazer. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Isso é muito bom. As pausas foi voluntária. É isso, irmãos. Esse tem que ser o espírito que esteja dentro de nós. Um espírito voluntário. Foi o que mais Davi pediu para Deus. Ele pediu um novo coração e um espírito voluntário. Porque ele sabia que sem essas duas coisas ele seria apenas um crente fingido. Essa que é a grande realidade. Nós precisamos de um coração novo e de um espírito aquebrantado. Um espírito que constantemente esteja nos corrigindo, dizendo para nós: isso está errado, isso está errado. Enquanto isso estiver dentro de nós, é um sinal de que Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o número 21. Mãe Águia. Um dos sinais de que o cristão está vivo espiritualmente é quando algo dentro dele está constantemente lhe chamando a atenção. Quando o coração do homem não se incomoda com mais nada, ele se torna diferente. Isso é um sinal de que Deus já se afastou dessa pessoa. É triste, mas essa é a realidade. Ele se incomodou tanto Davi que ele pediu: ó Deus, me dê um coração novo e um espírito voluntário, um espírito quebrantado, porque ele sabia que sem isso ele ia apenas adorar a Deus como uma tradição. O profeta ensina que nós não devemos adorar a Deus apenas como uma tradição, um ritual, porque senão vai ser um morto adorando a um Deus vivo. Essa que é a verdade. E o Senhor Jesus, ele disse que Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Amém? Vamos cantar o número 21. Eu vivia numa era a sofrer e sofria sem perceber. Não havia nenhuma dinâmica que me trouxesse o poder vivificador. Todos. E eu via o mundo de baixo e sentia os menores dos menores. Impossível para mim era crer que um dia eu pudesse voar. Todos. Foi quando a Mãe Águia passou e gritou: hoje Cristo te libertou. Todos. Ele Desceu sobre o monte pôr do sol, redimido agora eu sou. Foi quando a Mãe Águia passou e gritou: hoje Cristo te libertou. Ele desceu sobre o monte pôr do sol, redimido agora eu sou. Todos. hoje podemos romper a gravidade. Somos astronautas espirituais, somos de cima e não de baixo, desde que Cristo nos libertou. As ferramentas dos muros e prisões não impediram o soar da trombeta. Ó noiva eleita, chegou a sua hora. Prepare o voo, em breve iremos partir. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. É isso, é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Um espírito voluntário. Deus tem colocado no meu coração essa palavra. Temos que servir a Deus de maneira voluntária, com alegria, com prazer.
Nós temos que entender que Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Nós estamos adorando a Deus porque nós estamos vivos. E quando nós deixarmos esse tabernáculo terreno, nós teremos um tabernáculo celestial. Um novo corpo, né? E depois, na primeira ressurreição, nós vamos mudar de casa novamente, de um corpo celestial para um corpo glorificado. Porque o ser humano ainda é composto de 3 vestiduras. Muitos não sabem disso. Mas nesse ministério nós vamos falar de coisas profundas, vamos falar de coisas que Deus tem realmente nos dado a graça para compreender. Né? O homem, ele é trino. Então nós somos compostos de corpo, alma e espírito, sendo que a alma é a natureza do espírito, né? Então é por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter uma nova natureza, porque quando Adão cometeu a sua iniquidade, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele recuperou essa imagem, né, e semelhança de Deus. É por isso que tem que ter um novo nascimento. Porque o novo nascimento ele vai nos restaurar aquela imagem e semelhança que Adão perdeu e dando legalidade a Satanás ser o Deus deste mundo. É por isso que ele é o Deus deste mundo, porque ele enganou Eva. E quando ele conseguiu seduzir Eva, Eva também conseguiu seduzir Adão. Só que a diferença é que Eva foi enganada e Adão não. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos formados em pecado e iniquidade. Pecado de Eva e iniquidade de Adão. Ou seja, uma criança, quando ela já está chorando, ela já está mentindo. A Bíblia diz que nós já nascemos mentindo. A pessoa. Então, se uma criança já nasce mentindo, ela já nasce com a necessidade de nascer de novo. É por isso que o nascimento virginal de Jesus Cristo já traz uma denúncia em si próprio. O próprio nascimento virginal dele já traz uma grande mensagem que em outras oportunidades nós vamos tratar isso com mais profundidade. Irmãos, vamos cantar mais um hino para a glória do Senhor Jesus. Vamos aqui cantar, deixa eu ver aqui. Vamos cantar número 9, que é um hino de reflexão. Um hino que vai falar de coisas para a nossa reflexão esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, te ouço me chamando a uma vida mais profunda, longe de meus medos e dúvidas e todas minhas lutas. Em meio a muitas vozes posso ouvir tua doce mansa voz, chamando-me a caminhar mais perto de ti, chamando-me a caminhar mais perto de ti. Aleluia. Ensina-me como devo viver meus dias, ó Senhor. Preciso saber que estou crescendo a cada novo amanhecer. Dá-me mais do teu Espírito, para que eu viva mais consciente, e assim caminharei mais perto de ti. Caminharei mais perto de ti, Senhor. Todos juntos. Aleluia. Quebrastes as barreiras que uma vez nos separavam. Hoje em ti minha fé firmada está, aprendi a confiar. Estou crescendo no entendimento do teu santo amor. Agora caminharei mais perto de ti. Caminharei mais perto de ti, Senhor. Quebrate, aleluia. Quebrastes as barreiras que uma vez nos separavam. Aleluia, glória a Deus. Hoje em ti
minha fé firmada está. Aprendi a confiar. Estou crescendo no entendimento do teu santo amor. Agora caminharei mais perto de ti. Caminharei mais perto de ti, Senhor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer mais uma leitura nesta noite. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 16. Eu quero ser breve esta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos. É o segundo Evangelho, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro evangelhos, o mensageiro nos mostra que eles representam os quatro querubins, que tem o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem e o rosto de águia. Então, os guardiões do Novo Testamento são os quatro evangelhos, né? Porque cada evangelho desse ele vai retratar Jesus de um foco diferente, ou seja, é o mesmo Jesus Cristo, mas de um foco diferente, né? Amém. O livro de Marcos enfoca ele como o servo sofredor, né? Glória a Deus. Aleluia. Já o evangelho de Lucas enfoca ele como o filho do homem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, irmãos. Amém. E o evangelho de João é o evangelho da águia. Glória a Deus. Você vai perceber que o evangelho de João, Aleluia. ele é um evangelho mais minucioso na questão da divindade de Cristo. Então o evangelho de João foca mais a questão da divindade de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos agora vão ter a liberdade de trazer seus dízimos e suas ofertas. Eu já estava esquecendo. Obrigado, irmão Renato, por me lembrar. Aqueles que desejarem com o espírito voluntário, pode vir, né? Deixar seu dízimo e sua oferta. Pode vir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após nós vamos fazer a leitura da palavra para nós tratarmos de um tema esta noite. Amém. Vamos cantá-lo somente crer. Amém. Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Amém. Amém. Graças a Glória a Deus. Deus. Amém. Irmãos, vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu quero tratar, meu tema esta noite vai ser sobre uma testemunha sem credibilidade. É um tema um pouco estranho, mas a gente vai falar um pouco, né, dessa personagem bíblica, que ela é muito polêmica. Durante a história, muitos historiadores trataram ela de uma forma diferente um dos outros, mas nós vamos, pela graça de Deus, estar falando desse tema esta noite, né? Nós vamos falar sobre Maria Madalena, né? Vamos falar um pouco, pincelar algumas coisas aqui. Vamos ler. Marcos, capítulo 16. Os irmãos podem ficar sentados, a gente já ficou em pé.
Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Amém. Aí você pode perguntar, mas se eu quiser ficar de pé, não ficaria mais reverente? Se você ouvir de bom grado, você vai ter mais reverência por Deus. Porque o importante é a gente ouvir de bom grado. Amém. Agora, quem quiser ficar em pé pela questão de reverência, fica à vontade. Eu só vou exigir aqui que a pessoa fique à vontade, ou em pé, só na primeira leitura. Na segunda e diante já não é mais necessário. Sabe por quê? Porque nós, no mundo ocidental, nós temos uma tendência de achar que para ser mais espiritual, nós temos que ficar em pé, gritar, levantar. E se a gente for ver a cultura oriental, a espiritualidade lá, só para você ter uma ideia, quando Jesus foi expulso da sinagoga de Nazaré, ele fez a leitura em pé, mas quando ele disse assim, hoje está cumprida esta escritura, ele falou isso sentado. Pode ler o texto. Pode ler o texto. Quando ele disse, hoje se cumpriu a escritura, ele estava sentado. Vou até sentar aqui para fazer aqui. Tentar retratar. Então ele fez a leitura, aí ele sentou e disse, hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos ouvidos. Amém. Ou seja, leitura é em pé, mas o comentário às vezes pode ser sentado. Um pregador pode pregar sentado? Pode, ele não vai estar faltando em reverência com Deus. Não é pecado, não é errado de maneira alguma. Agora, por uma questão de tradição, às vezes a pessoa quer ficar em pé para poder manter, digamos assim, um nível de concentração maior. Eu gosto de ficar em pé porque o nível de concentração, o sangue fica circulando, né? Então, melhora a oxigenação do cérebro. Então, vamos lá, irmão. Vamos fazer a leitura. Não é necessário ficar em pé, pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Vamos ler Marcos capítulo 16, que diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Amém. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a pedra que ele vai adiante de vós, e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Esse é o sentimento que elas estavam na hora, né? E nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, sendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente, eu quero que vocês fixem isso aqui, primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Amém. Então nós lemos aqui 9 versículos, eu vou ler novamente o número 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus pela leitura de sua palavra. Glória a Deus. Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela leitura da tua palavra. Nós lemos o texto, Pai. Agora quem pode dar o contexto é o Espírito Santo. Nós estamos aqui, eu na qualidade de pregador, meus irmãos na qualidade de ouvinte. Nós te pedimos, Pai, vem circuncidar os nossos ouvidos e os nossos corações, para que possamos realmente, Pai, ter esta palavra vivificada em nós. De tal maneira, Pai, que ela possa nos influenciar a cada dia, a cada manhã, a cada momento de nossas vidas, Pai. Porque a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, ela mata as pessoas.
Porque está escrito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então esta palavra, Pai, ela só pode gerar vida em um cristão se ela estiver misturada com o Espírito Santo. Ó Pai, nos abençoa e nos visita, Pai, neste momento, de tal maneira que possamos sair daqui, Pai, possuídos de alegria e prazer em Te servir. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de fazer um comentário breve sobre esta grande personagem chamada Maria Madalena, eu gostaria de ler aqui um parágrafo que o irmão Brana falou, muito importante esse parágrafo na mensagem Plantando a Vinha e Onde Plantá-la. No parágrafo 33, o profeta diz assim: quando o verdadeiro Espírito de Deus se move sobre o crente, o que quer que a Escritura diga, ele dirá amém. Nós temos que entender isso. Quem tem o Espírito Santo, ele vai dizer amém para aquilo que está escrito. Não é para aquilo que as igrejas dizem. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Quem tem o Espírito Santo, tudo que a Bíblia diz, ele vai pontuar com um amém. Quando você faz isso, você está confirmando que você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo não é quando você grita, não é quando você fala em línguas, não é quando você profetiza, porque tudo isso nós aprendemos no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que é que esse texto quer dizer, pregador? Quer dizer o seguinte, que uma pessoa pode ser vocacionada, pode ter os dons e não ter o Espírito Santo. Então, nós temos aprendido na palavra de que é possível o homem ter dons e não ter o Espírito Santo. Você quer um exemplo de uma pessoa dessa? Balaão. Balaão era um profeta. E ele não era um profeta michuruca, não. Ele tinha visões. O irmão Brana chega a dizer que a parte da mecânica ele sabia tudo, porque ele vinha da família de Ló. Ele era descendente de Ló, né? Balaão. Então ele sacrificava os 7 cordeiros, ele tinha toda a mecânica de como se aproximar diante de Deus. E ele tinha visões e revelações. Ele tentou até amaldiçoar Israel. Não conseguiu porque o próprio Deus não permitiu. Então nós aprendemos na Bíblia que é possível o homem ter dons e não ter o Espírito Santo. Isso é possível. Agora, quem tem o Espírito Santo pode ter os dons e os frutos do Espírito. Porque o Espírito Santo ele tem 9 dons, mas também o Espírito Santo ele tem 9 virtudes. Amém? Que são os 9 frutos, né? Então o profeta fala que quem tem o verdadeiro Espírito Santo, ele vai sempre pontuar com um amém. Então se você lê a Bíblia e lá está escrito que uma mulher não pode ser uma pregadora, quem tem o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai dizer o quê? Amém. Amém. Vai dizer amém. Agora, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai dizer assim, não, peraí, aqui Paulo está sendo machista. Uma certa vez eu conversava com uma missionária em São Paulo e eu falei para ela, né, que uma mulher ela poderia cantar na igreja, poderia dar testemunho. Amém. Glória a Deus. E ela falou para mim que não, que poderia. Eu digo, mas eu vou lhe mostrar o que Paulo escreveu. Ela olhou para mim e disse assim, Paulo era um machista. Eu falei para ela, mas me diga aqui uma coisa, Paulo, ele tinha o Espírito Santo? Amém. Aí quando eu fiz essa pergunta, eu disse, meu irmão, quer saber de uma coisa? Boa tarde, eu vou embora. Por que ela disse isso? Porque ela teve que correr da verdade escriturística. Então nós não podemos aqui achar que a emoção, que os dons, que o grito, que falar bonito, que cantar bonito, isso vai me garantir alguma coisa lá do outro lado. Negativo. Nós não aprendemos isso com o profeta, de maneira alguma. Tudo isso tem o seu lugar. Amém. É bem verdade que eu não estou aqui depreciando isso. Eu não estou depreciando isso. Eu estou falando o seguinte, que achar que pelo fato de, porque prega bem, porque canta bem, porque fala em línguas, porque profetiza, isso vai te dar imunidade espiritual, do outro lado, você está enganado. Não vai te dar imunidade de maneira alguma. Então, nós aprendemos aqui, com esse parágrafo, que quem tem o verdadeiro Espírito Santo, ele vai pontuar com um amém para tudo aquilo que a palavra diz. Amém. O profeta diz, por quê? É o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que está nele, pulsando a vida dele. Ele não se importa com quem está sentado por perto, ou com o que alguém diga, sempre estará alinhado com a palavra. Então, por que nesta mensagem é tão difícil servir a Deus? Porque nós vamos pontuar com amém tudo que a palavra diz. E pelo fato de nós pontuarmos com amém, né, o que acontece? Nós estamos comendo o livrinho do capítulo 10 de Apocalipse. O anjo diz, pega o livrinho, come, ele vai ser doce como mel, mas o teu ventre vai ser amargo.
E o que significa ser amargo no teu ventre? Significa dizer que nós vamos ser criticados, rejeitados, seremos tratados com indiferença. Ah, vocês querem ser diferente a qualquer custo. Não, nós não queremos ser diferente a qualquer custo. Nós só queremos estar alinhados com o que está escrito. Porque nós vamos ser julgados do outro lado, de que maneira? Deus vai julgar nós da maneira como nós tratamos a palavra. A maneira como a gente tratou a palavra aqui nessa dimensão, que nós vivemos, existem 7 dimensões. Hoje, a igreja eleita, que vai participar da primeira ressurreição, está na 6ª dimensão. Os perdidos estão na 5ª dimensão. É por isso que tem uma frase que diz assim, rapaz, no 5º dos infernos. Eu não entendia isso quando eu era criança, que as pessoas diziam, no 5º dos infernos. Hoje eu entendo. É 5º dos infernos por quê? Porque faz parte da 5ª dimensão. Então eu não sei quem foi a pessoa que trouxe essa frase, mas se ele falou sem saber disso, ele falou por inspiração. O 5º dos infernos, né? Porque realmente a região dos perdidos fica na 5ª dimensão. E na 7ª dimensão está o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem um corpo glorificado. Só Ele tem um corpo glorificado. Amém. E só pode ir para a 7ª dimensão quem tem um corpo glorificado. E no momento, só quem tem esse corpo glorificado é o Rei da Glória. Amém? Amém. Olha, existe uma frase importante que diz o seguinte. Billy Graham falou isso, né? Billy Graham não, me perdoe. Jim Swagger. O que ele falou, eu não sei se foi dele mesmo, ou ele já tinha ouvido de outra pessoa. Ele fez a seguinte declaração, ele disse que a vida espiritual só começa com a revelação de Jesus Cristo na alma. Infelizmente, nós temos que entender que hoje o mundo denominacional, muitos deles ainda não receberam essa revelação na alma. Aí você diz, mas pregadores, eles estão cantando, eles estão louvando, eles estão pregando, e você está afirmando que muitos deles não têm essa revelação na alma? Infelizmente, isso é verdade. Por quê? Porque até o batismo nas águas, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, que o profeta chega a dizer que nem precisa de revelação para você entender isso. O profeta chega a dizer que apenas o bom senso, veja bem, apenas o bom senso, no livro das Eras ele fala isso, deveria ser o suficiente para você compreender que o batismo não é nos títulos, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, infelizmente, uma pessoa que não recebeu no nome do Senhor Jesus Cristo o batismo nas águas, ele não vai conseguir se qualificar nem como virgem nércia. Já pensou? Nem como virgem nércia ele vai conseguir se qualificar. Bom, porque veja bem, a Bíblia ela é muito clara em dizer que nós não devemos nem acrescentar e nem diminuir. Olha, pregar essa palavra aqui, eu vejo o seguinte, é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo é uma profunda responsabilidade. Você está colocando, quando um pregador vem com um púlpito desse, com uma plataforma desse, ele está se colocando numa zona de risco, uma zona de perigo. Por que isso? Porque ele não pode nem acrescentar e nem diminuir. Então, se ele acrescentar ou diminuir, vamos ler esse texto, antes de eu fazer o comentário lá. Vamos ver esse texto está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Vamos lá? Ler esse texto? É importante isso aqui. Vamos lá. Depois a gente vai... Depois nós vamos para Gálatas, capítulo 1. 22, é? 22 de Apocalipse, versículo 18. Viu? É o último capítulo. Veja a advertência que o anjo traz. Isso é sério, viu? Bom, eu estou falando isso para pessoas que querem levar a sério o que está escrito, né? Veja bem. Vamos começar no versículo 17, porque aquilo que o profeta falou, Apocalipse 22, 17, vai confirmar. Diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Você pode observar que a verdadeira igreja do Deus vivo, ela sempre vai dizer a mesma coisa que o Espírito Santo está dizendo. Então o Espírito Santo ele é o autor da Bíblia. Vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Veja que a coisa é de graça, né? É por isso que muita gente não dá valor, porque é de graça. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que,
Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Vamos fazer aqui uma pausa. O que é que vai acontecer com uma pessoa que acrescentar algo na Bíblia? O que é que vai vir sobre ele? As pragas. Quem acrescentar, vem as pragas. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida. Então nós vamos ver que quem tira vai ter seu nome riscado no livro da vida. E quem acrescenta vai receber praga. Aí eu pergunto, quem está batizando nos títulos? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está tirando ou está colocando? Tirando. Está tirando, né? O nome, está tirando o nome. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Seu nome vai ser tirado do livro da... É sério isso? É muito sério, meu amigo. A pessoa, é muito sério isso aqui. E detalhe, Deus vai tirar sua parte do livro da vida, da cidade santa. Ele não vai entrar na cidade santa. E das coisas que estão escritas neste livro. Né? E o homem que permite uma mulher ser pregadora, ele está acrescentando ou ele está tirando? Está acrescentando. Está vendo? Então veja bem, pregar esta Bíblia é uma responsabilidade muito grande. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: se um anjo descer do céu, ou nós mesmos pregar um outro evangelho, seja maldito. Então, meu irmão, se tu permitir uma mulher ser pregadora e pregar o batismo nos títulos, o que é que vai ser? Maldito. Está escrito. Então veja bem, isso aqui é para quem leva a sério as coisas. Né? E detalhe, nós temos que ouvir a palavra de Deus de bom grado. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus de boa vontade, você vai sair desse culto pior do que veio. Essa é a grande verdade. Então assim, o profeta ensina isso. Você vem, você recebe o que você vem buscar. Se você vem para um culto buscar falhas, o profeta diz: o diabo já estará aqui para te mostrar várias falhas. Mas se você vem com o coração para adorar a Deus, você vai ser abençoado. Amém. E para ser abençoado, nós temos que ouvir essa palavra de boa vontade. Tá certo? Então isso aqui não é orientação do irmão Orlando, isso aqui é uma orientação bíblica, eu só estou apenas transmitindo o que eu aprendi de Deus. Então vamos lá, meu irmão. Nós lemos o capítulo 16 de Marcos, onde nós vamos constatar algo interessante. A primeira testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi Maria Madalena, que é considerada por muitos uma mulher que foi prostituta. Né? E a Bíblia é clara em dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo expulsou dela 7 demônios. Um desses demônios era o orgulho. Outro demônio que tinha nela era o demônio da sensualidade. Então conta a história aí, Flávio Josefo, né, e outros historiadores. Flávio Josefo foi um historiador que viveu na época de Jesus Cristo. Ele não era cristão, mas ele descreveu muitas coisas sobre Jesus, sobre pessoas que viveram com Jesus naquele tempo. Né? Então Maria Madalena, ela me chama muita atenção essa personagem, porque Maria Madalena, ela teve uma vida pervertida. Alguns historiadores dizem que a sua vida foi pervertida não porque ela se envolveu, porque ela quis naquela vida. Conta alguns historiadores que ela foi uma mulher casada e que seu marido inventou um pretexto para se separar dela, e depois ela saiu, né, angustiada, nervosa, porque o marido se separou dela. E ela caiu numa cilada onde ela foi estuprada por vários soldados romanos. Então, a partir daquele momento, ela começou a ser possuída por demônios e ela passou a ter uma vida de perversão. Mas nós vamos ver que esta mulher, ela não era uma prostituta de coração. Ela era uma prostituta por uma questão de circunstâncias. Como dizia o meu pai e outros colegas meus, existem 2 tipos de rapariga. Aqui no nosso estado chama rapariga, né? Eles dizem assim: existe aquela rapariga que ela é porque ela gosta, e existe aquela rapariga que ela é rapariga pela questão de circunstâncias. Eu já fiquei sabendo de casos que a própria mãe botava as filhas para se prostituir, vendia até a virgindade das filhas. Ou seja, você tem um tipo de mãe dessa aí, você não precisa de inimigo não, viu? Não precisa de inimigo. Então tem muitos casos de moças
que se tornaram prostitutas porque a própria mãe Senti. incentivou. Às vezes a mãe tinha um bar, aí aquele bar era frequentado, o homem chegava lá, oferecia tanto, rapaz, me dá tanto que eu quero tirar a virgindade da tua filha. Ia lá, isso aí é uma coisa que todo mundo não, muita gente sabe disso. E a gente pode ver que essa personagem chamada Maria Madalena, ela foi envolvida na prostituição por uma questão de circunstâncias, né? Por uma questão de força maior das circunstâncias, e não por uma questão de ser voluntária àquela prática. E ela sofreu muito devido a essa circunstância que ela viveu, que trouxe para ela muita angústia, e ela era dominada por 7 demônios. O irmão Branham, ele fala desses 7 demônios. 2 deles que eu me lembro agora eram o orgulho e a sensualidade. Maria Madalena era uma mulher tão sensual que qualquer homem que olhasse para ela, ela já conseguia seduzir. Mas quando ela se encontrou com aquele homem de 1,60 m, 53 quilos, curvado, com velhice precoce, mas com um olhar profundo, um homem que olhou para ela com um olhar, não de um homem que queria possuí-la, mas queria possuir outra coisa nela, a alma dela, com santidade. Então a Bíblia diz que ele expulsou dela 7 demônios. E a partir daquele momento ela passou a ser seguidora dela fiel. E uma das coisas que me chama a atenção, nessa personagem chamada Maria Madalena, a gente vai ver que ela era mais crente do que os próprios discípulos. Nenhum discípulo do Senhor Jesus Cristo creu nele mais do que Maria Madalena. Ela creu tanto nele que Deus deu o privilégio dela ser a primeira testemunha da sua ressurreição. Amém. Está escrito, capítulo 16 aqui, versículo 9 de Marcos, está escrito que ela foi a primeira testemunha ocular de sua ressurreição. E o meu tema nesta noite é uma testemunha sem credibilidade. Por que eu estou usando essa expressão? Apesar de Maria Madalena já ter dado provas suficientes de que ela cria na palavra, de que ela era uma mulher verdadeira, a gente vai perceber que o histórico dela de vida impediu, de certa forma, contribuiu para que os discípulos não acreditassem nela. Porque, infelizmente, tanto lá como aqui no mundo ocidental, nós somos julgados pelo nosso histórico. Então, muitas vezes você traz um testemunho verdadeiro, mas a pessoa, em vez de olhar para aquele testemunho que é verdadeiro, ele fica olhando para o teu passado. E aí o que acontece? O teu passado serve de pedra de tropeço para essas pessoas. Ou seja, em vez de ela valorizar aquele testemunho que a pessoa está dando, não, ela quer olhar para trás e aí ela vai encontrar pedra de tropeço. Porque quando Paulo ele escreve para a igreja que estava em Corinto, ele diz, olha, tenham-me como um grande exemplo de Cristo, mas tenham cuidado com esse exemplo. O que é que ele está querendo dizer? Vocês têm que tomar cuidado que eu tive também um passado tenebroso. Vocês têm que olhar para o Paulo, não é para o Saulo. Amém. Amém? Então veja bem, muitas pessoas não são abençoadas por quê? Porque em vez de crer no testemunho, as pessoas querem olhar para o teu histórico, para o teu passado. O que é que elas vão encontrar? Pedra de tropeço. Mas se olhar para o testemunho, elas vão ser abençoadas. Amém. Então, Maria Madalena, ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Todavia, o seu passado, o seu currículo, fez com que muitos tropeçassem e não creram. Depois Jesus vai dizer para os discípulos que o problema deles foi porque eles eram incrédulos e tinham o coração endurecido. Eu fico às vezes me perguntando, eu nunca tive o privilégio de ver milagres, E aqueles discípulos, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro depois de morto, de vários dias. Eles viram a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Eles viram Jesus expulsar demônios, o gadareno. Quer dizer, eles viram grandes sinais e prodígios. E sinceramente, eu fico mais chateado ainda com Pedro, Tiago e João. Eu você pergunta, por que, Orlando? Porque esses 3 homens eles estiveram no monte da transfiguração. Pelo amor de Deus! Aqueles homens viram Jesus Cristo na sua teofania original. Eles viram Elias e Moisés. E até eles não estavam acreditando. Pelo amor de Deus! Eu só queria ter visto uma coisa daquilo ali. Só uma. Eu tocava o fogo do mundo. Tocava. Só um milagre daquele ali. Eu botava fogo no rabo das raposas.
Glória a Deus. Então veja bem, Maria Madalena, a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E uma grande lição eu aprendo com esse texto: Deus não faz acepção de pessoas. Então, eu já falei aqui, vou repetir aqui, pode chegar qualquer tipo de pessoa. Nós não vamos fazer acepção de pessoas. Nós vamos olhar que são um ser humano buscando se aproximar do Deus vivo. Se vier com o coração aberto, será abençoado. Se vier para criticar o povo falhas, ele vai ver que o diabo também está aqui. Ou você pensa que ele não está aqui? Ah, não, mas eu estou na igreja, pregador. Não, Paulo diz: lutai contra os demônios que estão aqui nas regiões celestiais. Não vai pensar que o demônio está aqui, não, que ele está assim. Se você não vigiar, daqui a pouco ele faz tu dormir, daqui a pouco ele faz tu ficar me olhando com a cara feia, daqui a pouco ele faz tu ficar com raiva de mim, porque ele está nas regiões celestiais. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Nós temos que entender que nas regiões celestiais Deus está lá, mas também Satanás está lá com suas hostes malignas. Então, com certeza, se alguém vier com o coração aberto, ele vai ser abençoado, não por mim, mas pela palavra que será pregada. Glória a Deus. E voltando para essa grande personagem chamada Maria Madalena. Então, Maria Madalena foi uma mulher que seguiu Jesus Cristo. E o irmão Branham chega a dizer algo profundo, né? O irmão Branham chega a dizer que se Jesus tivesse que casar, ele teria casado com Maria Madalena. O irmão Branham faz essa afirmação. Agora veja bem, Maria Madalena, ela tinha um profundo respeito e uma profunda admiração por Jesus Cristo. Agora, não era pela aparência de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não era um homem bonito. A Bíblia retrata ele como a raiz de uma terra seca. Essa é a analogia que a Bíblia faz. Mas Maria Madalena olhou para o que estava dentro dele. Então ele tinha muitas virtudes. Ele era um homem que em focos de tensão ele podia tirar, fazer sacadas. O que é uma sacada? Exemplo. Uma pessoa chegou, porque Jesus Cristo ele foi testado de várias maneiras. Jesus Cristo ele não teve paz na terra enquanto ele estava no seu ministério. Ele não teve paz. Ele estava bem aqui quietinho na dele, sossegado, de repente uma pessoa disse assim: ei, mestre, é lícito pagar tributo a César? Quer dizer, não vai pensar que essa pergunta é uma pergunta inocente, não. Essa pergunta queria testá-lo para poder incriminá-lo. Então muitas pessoas que chegavam para falar com ele tinham um propósito de arrancar alguma coisa de sua boca para poder incriminá-lo. Mas como Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo, nós aprendemos isso com as cartas de Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 2, lá está escrito que Jesus Cristo tinha a plenitude do Espírito Santo. Amém. É uma coisa aqui que eu quero falar nesta noite sobre a plenitude também do Espírito Santo, porque uma vez eu conversei com um grande pregador, ali daquela região de Santa Catarina, aquele texto lá, onde ele chegou a dizer para mim que o irmão Branham tinha a plenitude do Espírito Santo. Eu digo: meu irmão, me perdoe, eu sei que você é um pregador, mas o irmão Branham não tinha a plenitude do Espírito Santo. Tinha. Eu digo: sabe por que ele não tinha? Porque o irmão Branham não nasceu de uma virgem. O nascimento dele foi por via sexual. Então, o que é que o irmão Branham tinha? Ele tinha a plenitude da essência do Espírito Santo. Aí sim, aí está certo. E como é isso, pregador? A essência da plenitude do Espírito Santo, ele tinha 7 virtudes. Se ele tem as 7 virtudes do Espírito Santo, o irmão Branham, e detalhe, em várias mensagens o irmão Branham chega a dizer o seguinte: em mim só repousa uma medida do Espírito Santo. Se o próprio irmão Branham admite que ele tinha a medida do Espírito Santo, então ele não tinha a plenitude do Espírito Santo. Porque só houve um tabernáculo na terra que teve a plenitude do Espírito Santo, que foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele é chamado também de último Adão. Se o irmão Branham tivesse tido a plenitude do Espírito Santo, nós iríamos ter o terceiro Adão. E Paulo falou que Jesus Cristo foi o último Adão. Quando Paulo escreve isso no capítulo 15 da sua carta à igreja que estava em Coríntio, isso descarta qualquer pregador querer dizer que o irmão Branham eu já vi pregador dizendo também que o irmão Branham é o terceiro Adão. Heresia. Isso não existe. O irmão Branham não é o terceiro Adão. O irmão Branham não teve a plenitude do Espírito Santo. Ele teve assim, a plenitude do Espírito Santo, questão de essência. Porque o irmão Branham diz o seguinte: se você pega um copo de água do mar
e traz para você, irmão Brana diz, a mesma química que está naquele copo está no grande mar. Então eu não preciso ter a plenitude do Espírito Santo, eu preciso ter a plenitude da essência. Se eu tenho a essência do Espírito Santo, o mesmo caráter que está em Cristo está em mim. Ponto. Fechou. Fechou com chave de ouro. Por quê? Porque essas verdades nós temos que compreender para que a gente não saia falando bobagem. Né? Então, o irmão Brana não tinha a plenitude do Espírito Santo. Em que sentido? Porque o irmão Brana nasceu de via sexual. Para ter a plenitude do Espírito Santo, o critério era nascer de uma virgem, sem pecado. O irmão Brana nasceu de pecado. Então, quem nasceu de pecado só pode ter o quê? A medida. Agora, se você disser para mim, Orlando, a maior medida do Espírito Santo na era de Laodiceia foi o irmão Brana. Não teve ninguém na Terra, nesse século 20 e 21, que teve uma medida maior. Aí está certo. Está certo. Aí está certo. Agora, a plenitude, jamais. Ele não nasceu de uma virgem. Ele teve a plenitude na essência do Espírito Santo. Que plenitude é essa, irmão Orlando? As 7 virtudes do Cordeiro. Fé, paciência, virtude, temperança. Tendo isso, não precisa ter a plenitude no todo. Você teve a plenitude em questão de essência. Aí está certo. Está perfeito. Então, meus irmãos, voltando aqui para o nosso texto, eu estou fugindo um pouco do texto, nós vamos perceber que Maria Madalena não teve a credibilidade por conta do seu histórico. E também é bem verdade que nós vamos ver que a dureza de coração dos discípulos também foi um ponto negativo por isso. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: não era para eles terem acreditado já de cara, devido aos sinais que foram apresentados nos 3 anos? Porque o ministério do Senhor Jesus Cristo foi 3 anos e meio, mas o profeta explica que esses 6 meses foi de João Batista. Então, 3 anos e meio foi 6 meses de João Batista e 3 anos do Senhor Jesus. Então ele começa o ministério com 30 anos, de acordo com o livro de Lucas. Com 33, ele é assassinado, né, com morte capital na cruz do Calvário. Então, nós vamos perceber que Maria Madalena levou o testemunho e encontrou muita dificuldade porque ela não tinha credibilidade. É por isso que o meu tema nesta noite é uma testemunha sem credibilidade. Agora, nós temos que perceber o seguinte, que ela tinha um testemunho verdadeiro. Agora, ela não tinha credibilidade entre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas normalmente elas fazem esse juízo de valor. Elas olham para o teu passado, fazem o teu passado pedra de tropeço. Veja, Jesus Cristo, muitos tiveram dificuldade para crer nele porque olhavam para a aparência dele. Então você viu um homem com velhice precoce, um homem com 33, mas aparentava ter 50, baixo, esquelético, uma pessoa que olhávamos para ele e ele parecia a raiz de uma terra seca. E a Bíblia diz que ele era um homem sofrido. Nós olhávamos para ele e vimos uma pessoa sofrida. Ou seja, em vez de estar prestando atenção no que saía da boca dele, nós estávamos presos para a aparência. E hoje praticamente é a mesma coisa. As pessoas se prendem muito à questão da aparência. O irmão Brana vai dizer que a serpente ela era mais bonita do que Adão. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ali é uma analogia. Né? A árvore da vida era Jesus Cristo, mas essa árvore da vida não tem uma boa aparência. Então, o profeta desta era ele foi muito assertivo quando ele disse: Satanás trabalha com aparência, Deus trabalha com caráter. Veja a diferença, veja a distinção. Satanás trabalha com aparência, Deus trabalha com caráter. É como eu estava comentando com um colega meu: se você chegar em lugar e tiver 2 homens, o que está falando a verdade está nervoso e o que está falando a mentira está calmo, qual dos dois vai ter credibilidade? É o mentiroso calmo ou o verdadeiro que está nervoso? O verdadeiro que está nervoso. Negativo, o mentiroso que está calmo. Ah, é? Claro. Eu ouvi uma parábola muito interessante que dizia o seguinte, nessa parábola dizia o seguinte, ela é muito interessante, dizia o seguinte, diz que a mentira chegou para a verdade numa determinada cidade. Isso aqui é uma parábola, né?
olhou para a verdade e disse assim: verdade, é pá, vamos tomar um banho de riacho? A verdade inocente: vamos embora, vamos tomar um banho de riacho. Aí, quando chegou lá, tem uma pessoa aí na porta aí. Eu não posso atender agora. Fecha, pode fechar. Pode fechar. Ou você quer entrar para participar? Não, agora não. Pode fechar. Não foi possível. Fecha aí. Tá bem, então vamos voltar aqui. Então, dentro dessa parábola, o que é que diz? Vou repetir, porque... Então, a mentira convida a verdade para tomar um banho, um riacho, a verdade inocentemente foi. Quando chega lá, a mentira, cheia de malandragem, estabelece um critério: olha, a verdade, para nós tomar um banho, nós temos que tirar a nossa roupa. Vamos tirar a roupa para nós banhar. Aí a verdade, mais uma vez, com a sua inocência, tirou a roupa, a mentira também, e foi brincar. E foi brincar a verdade com a mentira dentro do riacho, brincando lá. Daqui a pouco a mentira diz assim: verdade, fica brincando aí que eu vou bem aqui, vou sair daqui do riacho, mas eu volto já já. Aí a verdade, a mentira saiu e pegou a roupa da verdade e foi-se embora. Aí a verdade colocou a mão na cabeça e disse assim: vixe, rapaz, e agora quem é que vai crer numa verdade nua? Resumo da história: Jesus ele foi crucificado com roupa ou sem roupa? Sem roupa, foi nu. Então nós vamos ver que em Jesus Cristo foi crucificado a verdade, porque a verdade não é uma teoria, a verdade é um homem chamado Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Então veja bem, Jesus Cristo ele foi crucificado nu e nós vamos ver que foi apregoado muitas mentiras a seu respeito, para que a sua verdade, que é a verdade de Deus, não pudesse ser propagada. Veja que as portas do inferno se levantou contra ele, de tal maneira. Agora, algo interessante acontece na cruz do Calvário. Eu estou fugindo um pouco do meu tema, mas com certeza isso que eu estou falando vai ser de grande ajuda. Paulo, ele descobriu algo muito profundo. Antes de Paulo ser decapitado, Deus revelou um segredo para ele. E é profundo isso aqui, vou falar. Quando Jesus Cristo foi crucificado, a morte o beijou. Ele recebeu o beijo da morte. Teve um pregador que ele foi muito feliz quando ele fez a seguinte declaração: a morte matou Jesus, mas Jesus matou a morte. Aí perguntaram: mas como, pregador, você pode... Ele disse: rapaz, tem uma analogia perfeita. Ele disse: quando agora eu esqueço aqui o nome uma abelha. Quando uma abelha pica uma pessoa, sabe o que acontece? Ela perde o quê? O ferrão dela. Ela fica sem um ferrão. O que acontece com ela? Ela morre depois. Ou seja, ela pica uma pessoa, perde o ferrão. E quando a morte foi com o seu ferrão para Jesus Cristo, aconteceu a mesma coisa. Ele ferrou a carne de Jesus Cristo, mas o ferrão ficou cravado na sua carne. É por isso que foi dito: a morte matou Jesus, mas Jesus matou a morte. E Paulo descobriu esse segredo. Deus revelou para ele. Quando ele foi ser decapitado, ele disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele sabia que o aguilhão, a morte não tinha mais. Você sabia que a morte hoje não tem mais o ferrão dela? E está com quem? Jesus não tem a chave da morte e do inferno. Ele tem. Ele desceu até as profundezas. Então veja bem, a morte não tem poder mais sobre o cristão. Por que não tem mais? Ah, mas eu vou morrer. Vai morrer, mas não vai perder o seu corpo celestial e nem vai perder o seu corpo glorificado. Agora, quem não tem essa promessa, quem não crê nessas coisas, a morte vai ter o efeito original. Vai conduzir ela depois da morte para o lago de fogo. Essa que é a grande verdade. Então, irmãos, eu fugi um pouco do meu tema, mas a gente falou de outros temas, outras coisas aqui que eu creio que vai ser de grande ajuda. Provavelmente esse vídeo aqui vai ser talvez um dos melhores no tocante a isso. Hoje, mais uma vez, eu não consegui formular um estudo mais detalhado e de pormenores,
Eu pincelei alguns pontos aqui para a gente incluir aqui, mas eu acredito que foi de grande valia o que nós falamos nesta noite. E vou frisar novamente, quem veio para ouvir de boa vontade foi abençoado. Então a Bíblia diz que nós temos que ouvir de bom grado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi pregada esta noite, foi pregada. Então, nós futuramente nós queremos fazer estudo sobre os selos, sobre as eras, sobre as taças, sobre as trombetas. Mas como o ministério está começando agora, eu tenho que começar falando de coisas pequenas para a gente se situar, né? Então, eu creio que esta noite Deus nos abençoou. E volto a repetir, Maria Madalena foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, qualquer pessoa que deseje servi-lo, você pode ter certeza que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele vai te receber de braços abertos e vai te abençoar com o novo nascimento e a regeneração da sua alma, porque essa é a maior bênção. Um homem ele pode receber cura divina de enfermidade, ele pode ser abençoado em questões financeiras e depois ir para o inferno. Pode acontecer isso. Então é melhor nós sermos abençoados com a regeneração da nossa alma, ainda que nós passamos apertos aqui financeiramente, mas é bem melhor viver numa situação dessa e ter uma expectativa de vida eterna do que viver uma vida de altos e baixos. Eu estava até comentando hoje que a Bíblia ela é um livro realmente cheio de paradoxos. É uma palavra que tem me acompanhado bastante. Eu acho que toda a pregação eu vou falar sobre isso. Quebra-cabeça. Justamente, a Bíblia é um quebra-cabeça. Deus tem que montar para ti. Porque às vezes você vai ver aquele texto que traz uma narrativa e de repente ela quebra aquele fluxo de narrativa e fala em outro assunto que não tem nada a ver. É Deus ali com seus mistérios. Você quer ver uma coisa intrigante, estranha na Bíblia, que eu acho muito intrigante? Se você for para o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que Deus amaldiçoa Caim. Deus amaldiçoa e coloca um sinal nele. Mas sabe qual vai ser a consequência depois que Caim amaldiçoar? Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar rico. Ele vai ficar rico. Vai construir uma cidade, vai ser o primeiro prefeito da Bíblia. Você sabia quem foi o primeiro prefeito da Bíblia? E ainda vai colocar o nome da cidade de Enoque, em homenagem ao filho dele. Então veja bem, esse negócio de criar cidade e colocar em homenagem a nome de filho e de outras personalidades, quem trouxe foi Caim. Caim foi o primeiro prefeito do mundo. Ele foi o primeiro a construir uma cidade e colocou o nome do filho dele, Enoque. Então veja bem, quem fez o primeiro rap, se você for ver, foi o filho dele também, um dos filhos dele lá. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, isso aqui a gente vai deixar para outros cultos. Então a gente vai ver que uma das consequências dos ímpios aqui na terra é ficar rico. Uma vez uma pessoa perguntou, mas por que Deus faz isso? Na hora Deus me deu graça e disse, é porque como Deus já sabe que aquela pessoa vai para o lago de fogo, Deus é tão bom com ele, que aqui na terra deixa de ser rico, ele possui muitas mulheres, ele tem uma vida farta. Por quê? Porque Deus já está sabendo que do outro lado ele só vai ter fogo, meu amigo. Aí você pode dizer, por que o justo sofre tanto? É porque aqui ele está sendo aperfeiçoado para ele ter vida eterna lá. É como eu disse uma vez com as moças, fez uma pergunta, mas por que o sol que endurece o barro amolece a cera? Ou seja, a aflição que aperfeiçoa o justo, essa mesma aflição mata outros. Faz a pessoa blasfemar, faz a pessoa ser ateu, faz com que a pessoa ignore a Deus, porque ele crê que aquele sofrimento indica que Deus não existe. Não sabe ele que aquilo ali é uma ferramenta para aperfeiçoar seus filhos. Você sabe disso, que a maior bênção que Deus deixa para os seus filhos é o sofrimento, para nos aperfeiçoar. É paradoxal isso? Demais, demais. Nos moldar. Para nos moldar. Muito bem, dona Mundinha. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé para fazermos esta oração, encerrando o culto desta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por esta palavra. Amém. Aprendemos tantas coisas, Pai, esta noite. Obrigado, Senhor.
por mais uma vez tu ter nos visitado aqui e ter falado aos nossos corações. Pai, que possamos sair daqui nutridos, felizes, porque tu falou conosco. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Graças a Deus.